Trombofilia. É um tema que eu tinha comentado aqui com vocês, que eu faria um vídeo a respeito, né? E eu tô devendo esse vídeo já faz algum tempo. Então, chegou o momento da gente conversar um pouquinho sobre o tema, tá bom? Gente, assim, eu não sou expert no assunto, né? É óbvio que o médico, ele vai ter mais conhecimento sobre isso, né? Mas eu consigo tirar algumas dúvidas porque foi um tema por qual eu passei, uma experiência que eu vivi, tá? E eu vou contar pra vocês da minha experiência, né? Do que aconteceu comigo. Então, eu sempre tive um sonho de ser mãe, né? E eu tive muita dificuldade para realizar esse sonho. Então, eu passei aí por 7 gestações. Somente na 8ª gestação é que eu vim descobrir que eu sou trombofílica. Então, foi um processo muito doloroso na minha vida. Eu passei por muitas experiências ruins, né? Tive que ficar internada. Alguns momentos da minha vida eu cheguei a ir pra UTI, em estado grave, por conta do risco da gestação, tá? Então, foi bem difícil. Até que, por fim, eu consegui encontrar uma médica, né? Na minha última gestação, eu já tinha desistido do meu sonho. Então, como eu não conseguia realizar, não encontrava nenhuma causa, né, que justificasse o problema, eu já tinha feito muitos exames genéticos, enfim, várias coisas que não justificavam nenhum problema, que eu tivesse algum problema, ou o meu marido. Então, a gente já tinha desistido desse sonho, e a gente optou por ele fazer uma vasectomia, uma vez que ele já tem filhos, né, de outro casamento. Como ele não desejava mais ter filhos, a não ser que fosse comigo, ele optou por fazer uma vasectomia. E depois, um mês depois que ele fez a vasectomia, eu descobri que eu estava grávida. E eu tinha tomado também um método contraceptivo oral, que, né, de emergência, tinha tomado uma pílula no dia seguinte, pós-relação. E ainda assim, eu recebi um diagnóstico positivo de gestação. Aí foi onde eu entrei em desespero, porque eu já tinha passado por muitas experiências ruins, né? Então, eu fiquei um pouco desesperada naquele momento, mas como eu já estava grávida, né, a gente tinha que buscar soluções. Então, eu conversei com uma médica amiga minha, que atualmente é pediatra do meu filho, pedi para ela se ela conhecia algum médico que fizesse alto risco, né, que acompanhasse gestação de alto risco. Ela me indicou uma médica, e aí eu comecei a fazer o meu acompanhamento com esta médica. Então, na primeira consulta, quando eu relatei para ela todos os meus problemas, ela já desconfiou do meu possível diagnóstico. Ela falou: olha, a gente vai coletar alguns exames, né? Não é indicado a gente fazer diagnóstico de trombofilia na gestação, tá, gente? Porque a gestação, ela altera, né, todo o nosso organismo, toda a nossa homeostasia, aquele equilíbrio que a gente tem, ele é alterado durante a gestação, porque a gente vai preparar o corpo para receber o bebê. Então, há muita alteração nesse período. Então, não é ideal a gente fazer esse diagnóstico na gestação. Porém, como eu não tinha diagnóstico, né, a gente optou por coletar alguns exames. E eu já saí do consultório com o possível tratamento para caso eu fosse trombofílica. Então, ela já entrou para mim com injeções de anticoagulante e afinadores de sangue via oral. Ela falou: vamos aguardar um resultado dos exames e aí a gente vai ver como que procede, tá? E foi o que aconteceu. Eu recebi alguns resultados de exame com algumas alterações que indicavam uma possível trombofilia. Então, a trombofilia é aquela predisposição genética que a gente tem a fazer trombos, né? Então, coágulos de sangue que vão obstruir aí a passagem do sangue nos vasos, tá? Na gravidez, é óbvio que essa condição aumenta muito. Então, gera muito problema, pode gerar muito problema. Abortos de repetição, como foi no meu caso, é uma das causas que pode estar relacionada à trombofilia, tá? Então, assim, algumas gestações, eu cheguei a levar gestações até 22, 23 semanas. E aí, quando eu ia fazer o ultrassom, eu descobria que o bebê, né, que o feto, tava morto. Não tinha vida. Porque ele morria por falta de fluxo, gente, de alimentação. Então, né, a placenta, ela ficava insuficiente por conta dos coágulos que se formavam lá dentro. E o bebê não recebia os nutrientes necessários.
Então, os bebês acabavam falecendo, né, morrendo por falta de fluxo sanguíneo. Então, eu saí do consultório já com esse tratamento. E aí, eu fui vendo que a gravidez foi avançando, né, ia fazer ultrassom, tal, chegava lá, tava tudo certo. O bebê tava bem, tava evoluindo bem, tava crescendo, tava tudo certo. E o resultado dos exames também me trouxe um pouquinho. Então, o resultado dos exames me trouxe a resposta que eu tava buscando, né? Eu descobri que eu tenho um anticorpo lúpico positivo, né? E a trombofilia, gente, a pesquisa para a trombofilia é um processo muito complicado, porque ela é uma mutação genética, ou ela é uma mutação, ou ela pode ser adquirida, tá? Então, a mutação genética é o quê? Você nasce, né, com algum defeito em algum gene, algum fator de coagulação, tá? Isso explicando de uma maneira resumida. Ou ela pode ser adquirida, então, com o passar do tempo, vamos dar exemplo, tipo, uma neoplasia, uma doença autoimune, eu posso desenvolver a trombofilia por conta disso, tá? Então, assim, não é fácil fazer pesquisa para trombofilia, né? Porque além de você saber que você é trombofílica, você tem que saber onde que está a sua alteração. Então, são colhidos exames específicos, tá? Que não fazem parte aí do pré-natal, tá? A não ser que o médico só vai fazer parte do seu pré-natal quando o médico identificar essa possível condição. Então, ele pode solicitar alguns exames, tá? Como eu disse, né, ainda é preciso é mais indicado que a gente faça o diagnóstico antes da gestação. Então, se você tem aborto de repetição, né, pós-aborto, passou um período, começa a investigar. Pode solicitar para o seu médico para ele fazer essa investigação, né, para coletar os exames, pedir alguns fatores de coagulação, pra gente saber se você pode ser uma possível trombofílica. Antes que você passe, né, por muitos processos como eu precisei passar, que são muito dolorosos pra gente, tá? Então, é importante a gente fazer isso. Dá pra gente levar uma gestação normal, eu tive uma gestação normal, né, até o 8º mês. Então, no 8º mês, eu tive um cansaço respiratório muito intenso, então eu cheguei na minha casa, e aí eu comecei a tossir, e isso foi assim do nada, foi súbito, gente, aconteceu de repente. Comecei a tossir muito, e comecei a ficar com dificuldade para respirar. Meu marido me levou até o hospital, né, a gente foi até a maternidade, chegou lá na maternidade, o médico me avaliou e optou por me internar, falou, ó, não posso mandar você embora para casa, né, dessa maneira. E aí eu fiquei internada, ele falou, olha, a gente vai chamar sua médica aqui amanhã e aí a gente vai ver. Só um minutinho. Quando o médico optou por me internar, ele falou assim, né, eu vou chamar sua ginecologista aqui amanhã, né, provavelmente ela vai estar vindo te ver, uma vez que eu melhorei, né, com as medidas que foram feitas, e aí a gente vai ver qual que é a melhor decisão. Ele falou, eu aconselharia ela a fazer o seu parto. Mas, como a decisão não era dele, né, era minha e dela, a gente teve que aguardar ela chegar. No dia seguinte, ela foi me avaliar. E aí, ela também optou por fazer o meu parto. E eu ainda continuava com aquele cansaço, tá? Respiratório, bem diminuído, né, do que quando eu cheguei. Porém, ainda continuava. Fez o meu parto foi feito no mesmo dia à noite, né, o parto foi tudo bem, foi um parto cesárea, já era programado uma cesárea, porque durante todo esse processo eu tive algumas condições de saúde que já indicariam que o meu parto seria cesárea. Primeiro, porque por conta da trombofilia, mas não por ser trombofílica, tá, gente? Ó, quem é trombofílico pode ter um parto normal também, não precisa ser uma cesárea. Mas eu já tinha passado por muitos processos. E eu tinha outras condições no meu corpo que indicariam que eu, né, vamos dizer assim, levariam tudo para ser uma cesárea. Tinha indicação de ser uma cesárea. Então, eu tive hipertensão, eu já era uma paciente obesa, tive hipertensão e ainda tive uma pequena alteração de tireoide. Então, vamos dizer assim, tudo mudou no meu corpo. E eu não tenho nenhum desses problemas de saúde. Hoje, eu já não tenho mais nada disso, tirando a obesidade, né?
Mas eu não sou hipertensa, eu não tive problema com tireoide, mas tudo isso apareceu quando eu tava grávida. Só não tive o diabetes gestacional. Ainda assim, tive que investigar bastante, porque teve uma fase dos morfológicos, né, dos ultrassons, que a médica achava que o bebê tava muito grande. E aí, quando o bebê tá muito grande, também suspeita-se de diabetes gestacional. Mas não foi o meu caso, eu fiz os exames e eu não tive diabetes gestacional. Então, assim, por conta de todos esses problemas, né, já foi indicado o parto cesárea. Foi feito o parto cesárea correu tudo bem, tomei anestesia RAC. E a médica já tinha falado que o meu pós-operatório seria na TI. Ela queria que eu ficasse sob cuidados, né? Vamos dizer assim, aquele cuidado mais severo, né, por conta dos meus problemas durante a gestação. E eu fui pra UTI. Bernardo Bernardo, quando nasceu, não chorou, né? Ele foi pra reanimação. Depois ele chorou, tal. Ele foi trazido até mim. Eu vi o Bernardo, tudo. E depois ele desceu pra UTI NEO, que ele precisou de suporte de oxigênio, né? Precisava de oxigênio porque ele tava ainda meio fraquinho, meio molinho. Não respondia como o bebê que nasce e já chora, né? Não foi o caso dele. E eu fui pra UTI, por conta já desse problema todo. Na UTI, o médico pediu, como eu já tinha, né, tido neném e tudo, ele pediu uma tomografia, uma tomografia. E essa tomografia acusou que eu estava com um trombo no pulmão. Eu fiz uma trombose venosa no pulmão, tá? Um tromboembolismo pulmonar. Fui tratar esse tromboembolismo, continuei tomando, né? Não tive nada grave, assim. Fiquei uma semana na UTI, tomando anticoagulante, né? Fiz o tratamento para tromboembolismo. Fui fazendo tomografias de controle, até a gente observar que o trombo havia se dissipado, tá? E vim com anticoagulante para casa. Então, assim, na trombofilia, você toma o ideal se você já tem o diagnóstico, né? E tá querendo engravidar, já conversar com a sua médica sobre o uso do anticoagulante, porque ele deve ser feito durante a gestação e pós, né? No puerpério, a gente ainda fica um longo período fazendo uso do anticoagulante, tá? Por conta dos riscos de embolismo, mesmo depois do parto, de trombose, mesmo depois do parto, tá? E por fim, gente, deu tudo certo, graças a Deus. Deus é muito bom na minha vida. E aí eu tô com o Bernardinho aqui. Isso vai fazer 4 anos. Bernardo agora dia 11 de março vai fazer 4 anos, tá? Uma criança super saudável, muito bem evoluído. A gente ama de paixão aqui, né? É a nossa bênção, né? É o nosso presente de Deus, tá? Deu tudo certo. Esse vídeo, gente, eu tô fazendo no intuito, né, de ajudar algumas pessoas, tá? Que estejam buscando, às vezes, alguma resposta. Então, se você tem problemas aí com aborto de repetição e nunca investigou trombofilia, tá? É uma possibilidade, né? Não é uma condição que é avaliada pelos ginecologistas, tá? Vamos dizer assim, não faz parte investigar, não faz parte aí da gestação, né? E dos exames de gestação, investigar essa causa, tá? Isso só acontece quando realmente você tem algum histórico para contar para o médico. E fazer um acompanhamento com os médicos adequados. Então, ginecologista, né? No caso, se você estiver grávida. E o hematologista, que é o médico que faz acompanhamento. Porque dependendo da alteração que você tem, né, no fator de alguns dos fatores de coagulação, há pessoas que precisam fazer uso de anticoagulante continuamente. Tem que tomar anticoagulante sempre. Outras não, só vão precisar, né, fazer uso disso em algumas condições. Então, por exemplo, viagens, procedimentos cirúrgicos, viagens de avião, viagem de avião, de ônibus, que você vai ficar muito tempo sentado na mesma posição, tá? Então, daí a gente vai precisar fazer o anticoagulante, né? Só nessas condições. Mas algumas outras pessoas não, elas precisam fazer uso do anticoagulante contínuo. Então, é muito importante que a gente faça essa investigação, tá bom?
Estou aberta a perguntas, então mandem perguntas, perguntem se vocês quiserem saber mais a respeito disso. Eu posso informar mais coisas, porque num vídeo só não caberia todas as informações, tá? Porque é muita coisa que aconteceu. Até o próximo encontro, eu vejo vocês por aí. Beijos!